No ensino médio brasileiro, o estudo da física costuma se organizar em grandes eixos que correspondem a diferentes formas de compreender os fenômenos naturais, começando pela mecânica, que é historicamente e conceitualmente o ponto de partida. Nesse eixo, investiga-se o movimento e o repouso dos corpos, buscando descrevê-los por meio de grandezas como posição, velocidade e aceleração. Inicialmente, o foco recai sobre a cinemática, que analisa o movimento sem se preocupar com suas causas, permitindo compreender trajetórias, movimentos uniformes e uniformemente variados. Em seguida, a dinâmica introduz as forças como agentes responsáveis pelas mudanças no movimento, estruturando-se a partir das leis de Newton, que explicam desde a queda dos corpos até o funcionamento de máquinas. Ainda dentro da mecânica, o estudo da energia, do trabalho e da quantidade de movimento amplia a compreensão dos sistemas físicos, permitindo analisar transformações e conservações que se aplicam tanto a fenômenos cotidianos quanto a sistemas mais complexos. A termodinâmica, por sua vez, desloca o foco para os fenômenos relacionados ao calor, à temperatura e às transformações de energia térmica. Nesse eixo, o estudante aprende a diferenciar calor de temperatura, compreendendo o calor como energia em trânsito e a temperatura como uma medida da agitação das partículas. As leis da termodinâmica estruturam esse campo. A primeira lei trata da conservação da energia nos sistemas térmicos, enquanto a segunda introduz a ideia de irreversibilidade e de aumento da entropia, oferecendo uma interpretação mais profunda sobre a direção dos processos naturais. Também se estudam os gases, suas transformações e equações de estado, além de aplicações práticas como máquinas térmicas e refrigeradores, que permitem relacionar o conteúdo teórico com tecnologias presentes no cotidiano. No eixo do eletromagnetismo, a física passa a tratar das interações entre cargas elétricas, campos elétricos e magnéticos, e dos fenômenos associados à eletricidade e ao magnetismo. Inicialmente, abordam-se conceitos de eletrostática, como carga elétrica, força elétrica e campo elétrico, que explicam interações fundamentais entre partículas carregadas. Em seguida, a eletrodinâmica introduz a corrente elétrica, a resistência e os circuitos, permitindo compreender o funcionamento de dispositivos elétricos e sistemas de distribuição de energia. O estudo do magnetismo e da indução eletromagnética revela a conexão profunda entre eletricidade e magnetismo, consolidada nas leis de Maxwell, e fundamenta tecnologias como motores elétricos, geradores e transformadores essenciais para a vida moderna. Por fim, o eixo de óptica e física moderna amplia o alcance da disciplina ao investigar a natureza da luz e os avanços científicos do século XX. A óptica geométrica analisa a propagação da luz em termos de raios, explicando fenômenos como reflexão e refração, além do funcionamento de espelhos e lentes, fundamentais para instrumentos ópticos. A óptica física introduz a natureza ondulatória da luz, abordando interferência, difração e polarização. Já a física moderna rompe com a visão clássica ao apresentar conceitos como a dualidade onda-partícula, a quantização da energia e a relatividade, explorando fenômenos em escalas microscópicas e velocidades elevadas. Nesse contexto, surgem temas como o efeito fotoelétrico, os modelos atômicos e as bases da física nuclear, permitindo ao estudante compreender os fundamentos científicos que sustentam tecnologias contemporâneas, como semicondutores, lasers e energia nuclear. No ensino médio brasileiro, a química se estrutura em grandes eixos que permitem compreender a matéria, suas transformações e suas aplicações, começando pela química geral, que estabelece as bases conceituais de toda a disciplina. Nesse eixo, o estudante entra em contato com a estrutura da matéria, desde os modelos atômicos até a organização dos elementos na tabela periódica, compreendendo propriedades periódicas como eletronegatividade, raio atômico e energia de ionização. A partir disso, desenvolve-se o entendimento das ligações químicas, iônicas, covalentes e metálicas, e das interações intermoleculares, que explicam propriedades físicas das substâncias. Também se abordam as funções inorgânicas fundamentais, como ácidos, bases, sais e óxidos, além das leis ponderais e dos cálculos estequiométricos, que permitem quantificar as transformações químicas e compreender as reações em termos de conservação de massa e proporções definidas.
A química orgânica, por sua vez, dedica-se ao estudo dos compostos de carbono, que formam a base estrutural da vida e de inúmeros materiais sintéticos. Nesse eixo, analisa-se a tetravalência do carbono, sua capacidade de formar cadeias e estruturas complexas, e os diferentes tipos de hibridização. O estudante aprende a identificar e classificar funções orgânicas, como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas, além de compreender nomenclatura, isomeria e propriedades físicas e químicas desses compostos. Também se estudam reações orgânicas fundamentais, como substituição, adição e eliminação, e suas aplicações em processos industriais, farmacêuticos e biológicos, conectando o conteúdo com a produção de plásticos, combustíveis e medicamentos. No eixo da química inorgânica, o foco retorna aos compostos que não apresentam cadeias carbônicas típicas, aprofundando o estudo das substâncias minerais e suas transformações. Aqui se exploram com mais detalhe as propriedades e reatividades de ácidos, bases, sais e óxidos, incluindo teorias ácido-base como Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Também se investigam reações inorgânicas, como neutralização, precipitação e oxirredução, fundamentais para compreender processos naturais e industriais. Esse eixo permite analisar fenômenos como corrosão, ciclos geoquímicos e obtenção de metais, relacionando a química com a geologia, a indústria e o meio ambiente. A físico-química introduz uma abordagem mais quantitativa e energética dos processos químicos, integrando conceitos da química com princípios da física. Nesse campo, estudam-se as transformações de energia nas reações, por meio da termoquímica, que analisa variações de entalpia e calor envolvido nos processos. A cinética química investiga a velocidade das reações e os fatores que a influenciam, como temperatura, concentração e catalisadores, enquanto o equilíbrio químico trata das condições em que as reações se estabilizam, introduzindo conceitos como constante de equilíbrio e princípio de Le Chatelier. Também se abordam soluções, propriedades coligativas e eletroquímica, que explicam o funcionamento de pilhas e eletrólise fundamentais para tecnologias energéticas. Por fim, a química analítica concentra-se nos métodos de identificação e quantificação das substâncias, sendo essencial para aplicações laboratoriais, industriais e ambientais. Nesse eixo, o estudante aprende técnicas qualitativas voltadas para reconhecer a presença de determinados íons ou compostos e quantitativas que permitem medir concentrações com precisão. São abordados métodos clássicos como titulações ácido-base e de oxirredução, além de conceitos de preparo de soluções, padronização e análise de erros. Esse campo desenvolve a capacidade de interpretar dados experimentais e compreender a importância da precisão e da confiabilidade nas medições químicas, conectando o conhecimento teórico com a prática científica. No ensino médio brasileiro, a biologia se organiza em grandes eixos que permitem compreender a vida em diferentes níveis de organização, desde a célula até os ecossistemas, começando pela citologia, que investiga a unidade fundamental dos seres vivos. Nesse eixo, o estudante analisa a estrutura e o funcionamento das células, distinguindo células procarióticas e eucarióticas, além de compreender o papel das organelas, como núcleo, mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Também se estudam a membrana plasmática e seus mecanismos de transporte, bem como os processos de divisão celular, como mitose e meiose, fundamentais para o crescimento, a manutenção e a reprodução dos organismos. A genética aprofunda a compreensão da hereditariedade e da transmissão das características biológicas ao longo das gerações. Inicialmente, são abordadas as leis de Mendel, que explicam padrões básicos de herança, e em seguida conceitos mais complexos como dominância incompleta, codominância e herança ligada ao sexo. O estudo do DNA, de sua estrutura e de seus mecanismos de replicação, transcrição e tradução permite entender como a informação genética é armazenada e expressa. Além disso, introduzem-se noções de biotecnologia, como engenharia genética, clonagem e análise de DNA, conectando o conteúdo com aplicações médicas, agrícolas e forenses. O eixo da evolução oferece uma perspectiva integradora, explicando a diversidade dos seres vivos ao longo do tempo. Nesse campo, o estudo compreende as teorias evolutivas, com destaque para a seleção natural proposta por Darwin, além de conceitos como variabilidade genética, adaptação e especiação.
Também se analisam evidências da evolução, como fósseis, anatomia comparada e dados moleculares, permitindo reconstruir a história da vida na Terra. A evolução funciona como um eixo estruturante da biologia, articulando conhecimentos de genética, ecologia e fisiologia em uma visão unificada dos processos biológicos. A ecologia desloca o foco para as interações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Nesse eixo, estudam-se os níveis de organização ecológica, desde populações até ecossistemas e biosfera, além das relações ecológicas como competição, predação e mutualismo. Também se analisam os fluxos de energia e os ciclos de matéria, como os ciclos do carbono, do nitrogênio e da água, fundamentais para a manutenção da vida. Questões contemporâneas, como sustentabilidade, impactos ambientais, mudanças climáticas e conservação da biodiversidade, são integradas a esse estudo, conectando a biologia com desafios globais. Por fim, a fisiologia investiga o funcionamento dos organismos, com ênfase nos sistemas que garantem a manutenção da vida. Nesse eixo, o estudante analisa processos como digestão, respiração, circulação, excreção e regulação hormonal e nervosa, compreendendo como os diferentes sistemas do corpo humano atuam de forma integrada para manter a homeostase. Também se estudam mecanismos de defesa, como o sistema imunológico, e processos de reprodução e desenvolvimento. A fisiologia permite relacionar o conhecimento biológico com a saúde, o funcionamento do corpo e as adaptações dos organismos aos diferentes ambientes.